A paz do Senhor, igreja, amém? Boa noite, Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Vamos estar iniciando o culto de hoje. Já convido o Ministério de Louvor a colocar em posições, né, para logo a gente estar louvando o nosso Deus. E a igreja abrir em Salmos capítulo 117. Salmos capítulo 117. Diz assim: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Gostaria que toda a igreja entoasse, falasse novamente o segundo versículo 2 de Salmo 117. Porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. É muito interessante esse texto, como ele foi escrito, porque no versículo 1 diz: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Ele diz em tom de ordem. Ele não pergunta, ele não dá uma sugestão. Louve ao Senhor, vai ser bom para você. Não, ele diz: louvai ao Senhor todos os povos. Ele diz isso em tom de ordem, por quê? No versículo 2: porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor dura para sempre. Então, nós temos uma resposta hoje do porquê, e mesmo em meio às distrações desse mundo, mesmo em meio a tantas coisas acontecendo ao nosso redor, nós devemos louvar o Senhor. Porque a benignidade dele é para sempre, é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura eternamente. Então, se hoje você está triste, desanimado, eu convido a você deixar isso lá fora. Não, nem lá fora. Deixar isso, tirar isso da sua vida e louvar o Senhor, porque a benignidade do Senhor é grande e a sua verdade dura para sempre. Então, nós temos um motivo muito bom para hoje estarmos celebrando o Senhor. Aí, o Ministério de Louvor agora. Graça e paz, irmãos, amém? Convido a igreja a se pôr de pé, que eles puderem, vamos estar louvando o nosso Deus. Aleluia. Amém.
cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. O exército cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. Dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. Igreja Santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria. Ela não teria forças pra lutar. Não haveria missionários em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não. Tentaram nos calar, matando alguns irmãos.
Alguém vai sentar, irmão Jesus? Amém, glória a Deus. Agora, no momento ofertório, gostaria de estar chamando o irmão Marquinhos para estar trazendo o solo. Som. Tá bom, né? Som. Boa noite, a paz do Senhor. Som. Contar uma historinha, uma história abençoada, uma história presente. Água da Vida, João Alexandre. Pode botar a letra aí, irmão, para ajudar os irmãos. Quem quiser poderá provar, quem beber sua sede vai matar. Da água da vida que Cristo dá. Quem quiser poderá provar, quem beber sua sede vai matar. Da água da vida que Cristo dá. Quem quiser poderá provar, quem beber sua sede vai matar. Da água da vida que Cristo dá. Deus é Pai, Deus é paz, toda guerra dissipou. Deus é vida, sobre a morte triunfou. Se Ele entrar em seu coração, rios de água viva fluirão. Quem quiser poderá provar, quem beber sua sede vai matar. Da água da vida que Cristo dá. Que Cristo dá. Que Cristo dá. Um convite agora. Vem viver na presença de Jesus, conhecer seu amor e sua luz. Agindo assim, você vai sentir rios de água viva no seu coração fluir. Quem quiser poderá provar, quem beber sua sede vai matar. Da água da vida que Cristo dá. Glória a Deus. Amém, Jesus. Muito obrigado pela oportunidade. Amém, aleluia. Agora, gostaria que os irmãos estivessem abrindo suas Bíblias em Romanos, capítulo 15, versículo 1. Aqueles que puderem se colocar de pé. Romanos, capítulo 15. Diz assim: mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos.
Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias do que te injuriavam. Porque tudo o que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Amém? Glória a Deus. Que nós venhamos sempre ser consolados pela palavra de Deus, a partir da leitura da palavra de Deus, né? Como o Marquinhos também colocou aqui, que se você, visitante, pode sentar a igreja, se você que é visitante, você que está nos assistindo, ainda não conheceu da fonte da água viva, que é Jesus Cristo, nós te convidamos a conhecer, porque você vai ser consolado a partir da palavra de Deus, a partir da comunhão dos irmãos, e a partir desse momento maravilhoso aqui, que o Senhor nos permitiu ter, né? O pastor já pode vir se dirigindo aqui. Aí eu gostaria que o irmão Zé estivesse orando, agradecendo a Deus pelas ofertas, e depois a diaconisa Elisângela vem aqui para orar pelo pastor, em nome de Jesus. Oremos pelo nosso pastor. Senhor da glória, muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos juntos, ó Deus, te louvando e entoando o teu nome. Obrigado, ó Deus, pelos louvores, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pelas ofertas. Obrigado, ó Deus, por tudo que já aconteceu aqui, Deus. Agora, Deus, nós te pedimos, ó Deus, fala conosco, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Ministre em nossos corações, ó Pai. Nos transforme, ó Deus, de dentro para fora, Deus, para que cada dia mais e mais nós possamos vir, ó Deus, fazer segundo o teu querer, a tua vontade. Se na vida do teu servo Fuli, ó Deus, derrama sobre ele, Senhor, cada vez mais e mais graça, misericórdia, amor, sabedoria e conhecimento da tua palavra, Senhor, para que ele possa vir ser usado por ti, Senhor, em tempo e fora de tempo, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Essa oração que nós fazemos, em nome santo de Jesus. Amém. Graças e paz, amados. Amém. Boa noite a todos. Muito grato a Deus por estarmos mais uma vez aqui nessa noite. Também quero agradecer aquelas pessoas que estão nos assistindo, em especial, né, toda a membresia da nossa igreja, a irmã Márcia, a diaconisa Jussiara. Acho que o diácono Wilson não deve estar assistindo, mas também nossa diaconisa Otacília, dizer que é uma alegria muito grande e vocês estão fazendo falta. Deus abençoe você que está nos assistindo. A nossa igreja está de portas abertas, de coração aberto para te receber a tua família aqui também. Nessa noite eu gostaria de ministrar a palavra do Senhor de João, capítulo 8, verso de 1 a 11. Jesus, graça transformadora, é o tema dessa mensagem nessa noite. No final, temos alguns anúncios a fazer e alguns momentos também. Jesus, graça transformadora, se você achou, você pode ficar em pé em nome de Jesus. Eu estou falando para vocês abrirem a Bíblia, eu não abri a minha. Eu estou olhando aqui. Isso. João capítulo 8, verso de 1 a 11, diz assim: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isto tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela.
E, inclinando-se novamente, continuou a escrever. Mas eles ouvindo estas respostas, foram saindo, um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Amém? Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por tua palavra lida nessa noite. Ó Deus querido, que o Senhor ministre ao coração de cada um que aqui se encontra, daqueles que vão assistir. Ó Deus, que eu seja o canal da tua palavra para abençoar vidas nessa noite. Nós te pedimos, não porque merecemos, mas em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, querido. Jesus, graça transformadora. Na nossa definição de graça transformadora, na nossa definição humana de graça, nós entendemos que graça é o favor imerecido de Deus. Ou seja, nós não merecemos o seu favor, nós não merecemos o seu amor, nós não merecemos a sua entrega. E a palavra do Senhor nos mostra que essa graça foi manifesta através de Jesus. E ela está disposta, ou melhor, ela está disponível a todos. Eu gosto muito da expressão da irmã lá do Diante do Trono, da Ana Paula Valadão, quando ela diz que a graça é um oceano em que nós podemos nos lançar e ser invadido por esse favor tão maravilhoso, por esse favor tão gostoso, tão abençoador, que nós não temos como mensurar, como medir. Há alguém que possa dizer qual é o tamanho do oceano, pode dizer quantos metros cúbicos de água se tem, mas a graça é infinita. A graça de Deus, ela se manifesta. A graça de Deus é Jesus. A graça de Deus é Jesus vindo ao nosso encontro. A graça de Deus é Jesus vindo interceder por nós, trazendo para nós a vitória, trazendo para nós o perdão, trazendo para nós esperança do novo viver. Então a palavra do Senhor nessa noite é Jesus, graça transformadora. Mas eu gostaria de pensar com você que graça também na visão de Deus é diferente da minha visão. É diferente da minha definição. Graça na visão de Deus na verdade, é algo que Ele faz por nós e que Ele tem a ciência de que nós merecemos. Embora nós olhamos para a graça, vemos que nós não merecemos, para Deus nós merecemos. Por quê, pastor? Primeiro, você pode olhar em Jeremias capítulo 29, verso 11, que diz: eu sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Então, quando Deus olha para nós, a sua graça, Ele quer apresentar para nós algo melhor, algo maravilhoso. Só quer, na verdade, apresentar para nós algo bom. A graça de Cristo é algo maravilhoso. E Ele, na verdade, olha como quem diz assim: você merece. Eu olho e digo: não mereço. Mas Jesus diz: você merece, porque eu quero o melhor para você. Você merece, porque eu quero que você seja abençoado. Você merece, porque eu não quero que você seja condenado. Então, graça, na visão de Deus, é que Ele está para oferecer, Ele tem para oferecer o melhor. E para Ele, nós merecemos. Porque a palavra do Senhor diz que Ele nos amou primeiro. A palavra do Senhor diz que Ele não mediu esforços. A palavra do Senhor diz que Ele não mediu o que Ele poderia nos dar. Então Ele quer nos dar todas as coisas. E nesse texto, eu queria destacar para você a graça transformadora de Jesus. E eu queria que você acompanhasse comigo sobre esse texto aqui, que é muito conhecido.
A palavra do Senhor conta a história de uma mulher. Parece que esse texto não faz sentido. Se você olhar, Jesus vem conversando e depois Jesus permanece conversando com os fariseus. Parece que esse texto, ele na verdade é uma história que os autores, que João colocou, mas para ilustrar. Mas eu queria destacar com você, é que quando nós falamos de graça, nós temos essa concepção de que as pessoas não merecem. E a Bíblia conta a história de uma mulher que foi pega num adultério. A palavra do Senhor diz que essa mulher é apresentada diante de Jesus. E a primeira coisa que eu quero destacar com você é o tratamento que essa mulher recebeu daqueles homens. Primeiro, a palavra não cita o seu nome. Quando ela comete esse adultério, ela é pega em flagrante delito, flagrante pecado. A palavra do Senhor diz que esses homens chegam diante de Jesus assim, e dizem assim: mestre, essa mulher, ela não tem nome. Ela não tem nome porque, na verdade, eles não estavam preocupados com a mulher. Eles estavam preocupados, também não estavam preocupados em guardar a lei. Eles não estavam preocupados em que essa mulher se arrependesse e vivesse uma vida nova. Eles não estavam preocupados. Eles não estavam preocupados em ensinar a ela. A verdade, a preocupação dessa mulher, desses homens, dos fariseus e escribas, era pegar Jesus na curva e dar a oportunidade a Jesus de se contradizer. Ou melhor, de ir contra alguma das coisas que eles estavam defendendo. Se Jesus dissesse, porque eles chegaram para Jesus e falaram assim, na lei de Moisés, diz que ela tem que ser apedrejada. E a palavra do Senhor, se Jesus diz, então apedreja, Jesus estava indo contra uma lei romana, porque os judeus não podiam fazer de qualquer momento a pena capital. Ou seja, os romanos tiraram dos judeus aquela opção de você condenar alguém à morte. Somente Roma podia condenar alguém à morte. E se Jesus diz assim, não, faz o seguinte, a palavra de Moisés diz isso, mas vocês não podem condená-la. A palavra do Senhor diz que eles iriam pegar Jesus indo contra a lei de Moisés. E quando Jesus iria contra a lei de Moisés, Jesus perderia toda a sua credibilidade. As pessoas olhariam para Jesus e esse daí é um façário. Esse daí está fazendo tudo diferente. Esse daí diz que é judeu, mas nunca aprendeu das Escrituras. Então Jesus começa a olhar, e a palavra do Senhor diz que aqueles homens fazem uma grande acusação por essa mulher. Às vezes, a graça nos falta, e o nosso julgamento fica pior do que o julgamento de Deus. Às vezes, agimos iguais a estes homens. Às vezes, nós nos colocamos no lugar de Deus, condenando. Às vezes, nós nos colocamos no lugar de Deus e fazemos como Ele. Tiramos o nome, tiramos a dignidade, nada do que ela faz, nada do que Ele fez, nada do que ela faz nesse texto serve. Ela é tão somente colocada ali como objeto. A verdade, não estavam preocupados com essa mulher. Estavam preocupados em pegar Jesus. Estavam preocupados em arrumar um pretexto para prender Jesus e condená-lo à morte. Eu queria que você pensasse comigo, é que as pessoas às vezes não dão valor às outras pessoas, o valor que elas têm. Quando você olha para esse texto, que Jesus se vê nesse dualismo ali, ou ele decide uma, ou ele decide outra, a gente começa a observar que, na verdade, as pessoas elas estão sem amor, elas só estão apontando, elas só estão delatando os erros dos outros. Aí é uma coisa muito interessante, porque é nisso que manifesta a graça de Deus. É nisso que manifesta, porque
quando as pessoas não nos dão valor, Jesus nos dá valor. Quando as pessoas não nos amam, Jesus nos ama. Quando as pessoas não estão nem aí para nós, Ele nos dá atenção. Por que tu acha que Jesus não saiu dali? Porque, na verdade, Ele estava interessado naquela mulher. Ele estava interessado em salvar aquela mulher. Ele estava interessado em mostrar para aqueles homens que não era assim. Não era olho por olho, dente por dente. Não que Jesus compactue com o pecado, não que Jesus apoiasse o adultério, não que Jesus apoiasse qualquer outro tipo de pecado, não. Mas às vezes as pessoas colocam os dedos apontados e aí a palavra do Senhor mostra que vem aquela força tão grande, acusando, levantando, e a palavra do Senhor diz que aquela mulher chega e fica no meio de Jesus, entre Jesus, os fariseus, envergonhada, e ali eles falando, olha, a acusação é essa, o momento é esse, ela foi pega em flagrante adultério, e aí você vê que, na verdade, as pessoas não valorizam as pessoas como elas devem ser valorizadas. Na verdade, quanto mais as pessoas vão para longe, quanto mais você joga fora, melhor. Quanto mais você condena, melhor. Jesus começa, então, o seu grande projeto de graça na prática aqui nesse texto. Primeira coisa que Jesus faz é ter graça por esses homens. Sabe por quê? Acompanha comigo o texto. Mestre, versículo 4. Esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus levantou-se e disse: quem de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Jesus começa primeiro tratando esses fariseus e esses escribas. Primeira coisa que Jesus faz, não expõe ninguém. Jesus não mete o dedo na cara daqueles fariseus. Isso tem uma coisa clara, é que Jesus sabia quem era. Jesus conhecia o coração daqueles fariseus. Jesus sabia o que estava naquele coração, porque eles diziam assim, olha, vamos guardar a lei, vamos fazer tudo que manda na lei de Moisés. Mas estava aqui por trás. O que a gente pode fazer para matar esse Jesus? Sabe? Jesus sabia tudo que aqueles homens estavam pensando. Jesus sabia tudo que aqueles homens tinham no coração. A boca desses homens falava uma coisa, mas seu coração estava errado, seu coração estava trancado, seu coração estava travado. Aí uma coisa que fica clara é que Jesus sabia o que aqueles homens pensavam, mas nem ele sabendo, ele usou de uma forma bruta em botar o dedo na cara deles e dizer, vocês estão aí falando uma coisa, acusando, mas vocês, na verdade, vocês estão querendo me matar. Jesus não fala isso para eles. Jesus, no diálogo, no capítulo 8 de João, você vai ver que Jesus chega a ministrar, mas nesse momento, Jesus não fala isso para eles. Significa a graça de Jesus se transformando, a graça de Jesus tomando forma para tratar esses irmãos. Na verdade, a graça a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Porque se tem alguém que sabe o que está aqui, cara, se tem alguém que sabe o que está aqui, é esse Jesus. E se ele agisse como nós queremos agir, se ele agisse como nós queremos revidar, olho por olho, dente por dente, e se você me deu, eu devolvo, e se você me deu, eu te dou em dobro. Se ele agisse assim, quem suportaria? Quem estaria de pé? Quem estaria de uma forma
vivendo. Porque se ele consumisse, se não fosse a sua misericórdia, seríamos consumidos, irmãos, e não estaríamos aqui. A palavra que trago nessa noite é que Jesus sabia quem era esse cara. E você não vê Jesus botando o dedo e dizendo assim, vocês estão falando, mas vocês também são adúlteros. Você não vê Jesus falando, vocês estão falando, mas vocês roubam. Jesus não vê, Jesus vê, mas Jesus não fala. A graça de Jesus para esses homens começa a se manifestar aí. Aí quando você olha, Jesus fala uma coisa muito interessante. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Se toda vez que alguém fosse agir, pensasse assim, o melhor juiz da tua vida é a tua consciência. Quando Jesus diz para eles assim, olha, quem não tem pecado, por quê? Porque quando você vai ler lá em Levítico, quando você vai ler Levítico capítulo 20, Deuteronômio capítulo 22, você vai ver que aquele que chegava diante de uma mulher adúltera, diante de uma pessoa que tinha fornicado, diante de uma pessoa que tinha caído em adultério, começava por aquele mais velho e que se julgava sem pecado, ou seja, guardador da lei, que cumpria toda a lei, ou seja, não errava em nada. Então ele pegava, começava por ele, e jogava pedra. E quando ele joga a pedra, os outros vão atrás. Aí começa. Aí é o pastor jogando a pedra. Pá! Aí vem os diáconos atrás. Pá! Aí vem os irmãos. E aí quando você olha, está apedrejado, morreu, Jesus começa a tratar, na sua graça, a consciência. Porque aqueles homens sabiam o que era pecado e o que não era. Sabe, irmãos, Jesus às vezes nos traz esse ensinamento de a gente, antes de agir, a gente se avaliar. Ele diz assim, na sua palavra, por que você está preocupado com o cisco que está no olho do teu irmão? Aquela coisinha bem pequenininha assim, uma pedrinha bem pequenininha, está lá no olho do teu irmão, mas no teu está uma trave desse tamanho, que te impede até de enxergar. Por que você não tira primeiro a trave que está no teu olho, para depois você acusar o que está no cisco no olho do teu irmão? É quando Jesus fala isso, ele apela para a nossa consciência. Ele apela para isso aqui, ó. É uma coisa muito interessante, eu estava ministrando, pensando nesse texto, e assim, é como se você se colocasse no lugar do teu irmão, é como se você se colocasse no lugar de uma pessoa que errou, é como você se colocasse no lugar de alguém. Eu lembro, a Sara estava aqui no sábado, a Sheila começou a me contar, me mostrou uma coisa muito interessante, né? Fizeram a dinâmica aqui no Ministério de Louvor e começaram. A Sheila foi para o violão, a Sara foi para a mesa de som, né? O José foi para a guitarra, a Carol para a bateria. E aí cada um começa a ver, cara, se sou eu, será que eu queria ser condenado? É por isso que Jesus fala para eles assim, cara, olha, quem não tem pecado, a graça de Jesus para esses homens é trazer à memória deles o que é consciência de pecado, para eles mesmos pensar. E a palavra do Senhor diz que foi um a um, saindo e deixando a mulher com Jesus. Ou seja, aquele dedo que estava apontado, começou a fazer sentido os 4 dedos apontados para nós. Quando nós estivermos diante de situações como essa, se a gente precisar, se a gente for olhar, será que Deus não quer ministrar isso no nosso coração? Para que a gente perdoe mais, para que a gente abençoe mais, para que a gente suporte mais, para que a gente também ande mais junto, porque talvez seja isso que esteja quebrando a humanidade. A gente só sabe agora só acusar, né? A gente vê, por exemplo,
é uma coisa tão rápida e a mídia, eu não estou defendendo ninguém, não tem que defender ninguém, mas, cara, o cara dá um vacilo ou então inventa-se uma mentira. Tem um aí que tá passando um perrengue, perdeu a vida inteira, perdeu toda a sua família, porque uma senhora foi lá, o acusou disso, e daqui a pouco todo mundo tacando pedra, sem observar, sem ver quem era, sem ver o que era verdade, o que não era. E aí, às vezes, a gente perde a oportunidade de salvar uma vida, a gente perde a oportunidade de cuidar, porque Jesus, na verdade, estava aqui por causa dela, mas Jesus também tratou deles. A graça de Jesus foi falar assim para eles assim: olha para dentro de vocês, o que está nesse teu coração aí? Você não tem pecado, não? Olha aí. Eu fico imaginando a cena, cara. O grande acusador, metendo o dedo, trazendo a mulher arrastada, bota no meio, e Jesus, com a sua simplicidade, com a sua graça, diz para eles assim: vai lá, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. A gente aprende muito com Jesus porque a sua graça nos invade. E quando eu olho para isso aqui, irmãos, Jesus não desprezou a lei, Jesus não desprezou os mandamentos de Roma, mas Jesus não deixou de tratar com aqueles homens. Sabe por que você está aqui hoje? Por causa da graça de Jesus. Sabe por que eu estou aqui hoje? Por causa da graça. Aí a palavra do Senhor diz que Jesus dá o tratamento a esses homens, e eles agora vão saindo, um a um. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus agora vai conversar com essa mulher. Eu queria pensar contigo, olha aí comigo o texto. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles ouvindo, versículo 9, eles ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Saiu o pastor, saiu os diáconos, saiu os irmãos da igreja, saiu os visitantes, saiu teus parentes que te acusam, um monte de gente. Foi todo mundo. Todo mundo querendo ver o circo pegar fogo, querendo ver a mulher apedrejada. Daqui a pouco todo mundo foi saindo. Ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher. Aqui uma coisa muito interessante. Quando os homens vão, Jesus se levanta e diz assim para ela assim: mulher. Essa forma que Jesus usou aqui foi a mesma forma de que ele usou para sua mãe. Quando lá naquele texto de Caná da Galiléia, ele diz assim: mulher, o que tenho eu contigo? E às vezes quando a gente lê aquele texto de Jesus falando com a sua mãe, Jesus foi indelicado. Não, na verdade, quando Jesus ministra essa palavra mulher para sua mãe, na verdade o grego ginai, que quer dizer madame, minha senhora. Quando Jesus se dirige a essa mulher aqui, de João capítulo 8, ele diz assim: madame, minha senhora. Sabe o que eu entendo que nesse momento acontece? Jesus honra aquela mulher como ninguém honrou, como o mundo não honrou, como a religião não honrou. Jesus a chama para perto e diz assim: madame, minha senhora. A graça de Jesus é assim. Enquanto as pessoas acusam, enquanto as pessoas jogam fora, Jesus traz para perto e diz assim: olha, a senhora tem que ser tratada com delicadeza, a senhora tem que ser bem tratada, a senhora precisa de uma vida nova, sim, a senhora precisa de um cuidado, sim, mas quando ele diz aqui, eu entendo que ele honra a essa mulher. A religião não honra, essa religiosidade nossa não honra as pessoas. Essa nossa coisa da lei, essa coisa nossa de olho por olho, dente por dente, pastor tem que...
E aí tem que resolver na faca, na espada, pastor, olha, corta a orelha. E aí tu fica olhando, que isso não honra ninguém. Isso não traz ninguém para perto. Isso não faz carinho. O que faz carinho é quando Jesus chega com sua doçura, igual ele falou para sua mãe, madame, minha senhora. Ou seja, a senhora tem valor. A senhora precisa entender que a senhora tem valor. E Jesus diz para ela assim: aonde estão os teus acusadores? Olha o que diz o texto. Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Ninguém te condenou? Sabe por que ninguém pode condenar ninguém? Sabe por que ninguém pode condenar ninguém? Porque, com todo o respeito da palavra, é tudo farinha do mesmo saco. Ó, pecador, 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 mero comedor de arroz e feijão. Porque se Deus chegar e falar assim: pastor, acabou, vai embora, né? Pecador, trabalha aqui, ó, tem que controlar aqui, tudo isso aí. Por que ninguém pode condenar alguém? Porque nós não temos condições algumas de condenar. Nós não somos juízes, nós não somos autoridades, e nós não somos, de maneira nenhuma, limpos o suficiente para condenar alguém. Sabe o que Jesus, quando pergunta para eles? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, justamente para dizer o seguinte: ninguém tem condições de alguma de condenar ninguém. A palavra do Senhor diz que quando Jesus pergunta: cadê os teus acusadores? Eles já foram embora, porque tomaram consciência de que não podiam. As pessoas às vezes se acham acima das outras. Às vezes a gente fica olhando e as pessoas julgam as outras achando que pode. Mas é que, na verdade, Jesus, quando chega para eles, coloca um espelho diante deles. E se tem uma coisa que não mente para nós, é o espelho. Outro dia o pastor Hernando de Alop estava falando assim: cara, às vezes eu fico fazendo um projeto achando que tenho 20 anos, mas quando eu me olho no espelho, o espelho mostra que eu não tenho mais 20 anos. E o espelho mostra quem somos. É Jesus mostrando, botando um espelhão assim na frente deles assim, então eles não têm condições alguma de condenar. Então Jesus não tem condições alguma de apontar o dedo. Porque, como disse, tudo farinha do mesmo saco. Tudo no bolo. Junta pastor, junta diácono, junta presidente, vice-presidente, presidente do Conselho Diaconal, presidente da ABM, presidente, ele deve estar assistindo, presidente da Ordem dos Pastores, presidente da Convenção Batista Fluminense, presidente da Convenção Batista Brasileira, presidente das outras associações, blá, 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 tudo. Ninguém, sabe? Ninguém. Escriba, fariseu, sabe? Nada, ninguém. Aí Jesus olha e diz para ela assim: uai, então eles foram embora? Eu também não te condeno. Estava diante dessa mulher o único que poderia condenar, o único que poderia dar uma sentença de morte para ela. Ele disse assim: eu também não te condeno. A graça de Jesus é favor imerecido presente na vida de qualquer um de nós. E ele diz assim: eu também não te condeno. Eu abro mão da minha condição de único puro, de único Senhor, de único que não tem pecado, para também não te condenar. A graça de Jesus se manifesta na vida dessa mulher. Porque o pecado dela, a Bíblia diz que era condenada à morte. Ainda tem um fato aqui interessante, porque pode ser que não era por apedrejamento. Apedrejamento era para quem não era casado. Isso aí você vai ler lá depois. Mas o fato é que a Bíblia diz que a lei de Moisés dizia que elas tinham morte. Jesus disse assim: não, eu não te condeno.
A graça dele se manifestou naquela que estava para morrer. A graça se manifestou naquele que estava para morrer. Na graça de Jesus se manifestou na igreja, que estávamos condenados à morte. Estávamos condenados ao inferno. Tinha uma sentença contra nós. E Jesus chega para aquela mulher como chegou para nós e disse: eu também não te condeno. Essa é a graça. Só tem uma coisa: a graça não é de graça. A graça não é esse favor imerecido que nos habilita a viver a vida como nós queremos. A graça de Jesus se manifesta na vida dessa mulher e oferece para ela duas coisas. Quando ele diz assim: também eu não a condeno, Jesus disse para ela assim: vá. Ou seja, você é livre. A graça de Jesus é tão maravilhosa que ele diz assim: eu não te condeno, e ele não nos prende. Muito interessante. Muito interessante porque, na verdade, o relacionamento que ele quer ter comigo, com você, não é relacionamento de pai, ou melhor, não é relacionamento de senhor e servo, é de amigo. O grande relacionamento que Jesus quer ter conosco é de pai e filho, ou seja, andar junto. E a palavra do Senhor diz que ele diz para essa mulher assim: vá, liberdade, você é livre, você tem como viver o que você quiser, você faz as suas escolhas. A palavra do Senhor diz que Deus dá a ela liberdade, e aí uma coisa que me chama muita atenção é que nós ganhamos liberdade de Deus com essa graça, uma liberdade de nós escolhermos. Você vai ler lá João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, ora, o Senhor é Espírito, é onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Então Jesus dá liberdade a ela. Jesus não está trazendo ninguém aqui, a graça dele não é uma graça de imposição, como a dos fariseus. Não é uma graça de imposição como da religião. Não é uma graça que você tem que fazer isso para ganhar. Não. A graça dele é aquela que dá liberdade para você viver. Mas aí ele diz uma coisa: vá e não peques mais. A graça de Jesus se manifesta na vida da mulher com liberdade, e a graça de Jesus se manifesta na vida dessa mulher, no direcionamento que Jesus dá a ela. O que significa isso, pastor? Significa que quando Jesus anula o pecado dela, quando Jesus anula a sua culpa, ele dá a condição de cada um escolher o seu caminho. E ele: eu também não te condeno, vá. Mas a graça dele não é uma graça, não é uma licença, não é um momento que a gente faz para viver uma vida de pecado. A graça transformadora de Jesus é um momento de mudança. Eu gosto muito do pastor Luciano Subirá, estou lendo esse livro dele, Graça Transformadora, porque às vezes a gente acha que graça é a gente toda vez errar e voltar, toda vez a gente erra e volta. Isso é permitido, mas quando nós olhamos os ensinamentos de Jesus, toda vez que ele pega e cura alguém, que ele liberta alguém, ele vai e não peques mais. Ou seja, a graça de Jesus tem um preço. A graça de Jesus é um preço que ele pagou, mas também é um preço de obediência. É obedecer. Então, se você vive na graça, agradeça a Deus, mas não faça da graça uma graça barata. Não faça da graça uma graça de viver de qualquer jeito e achar que está tudo bem e vamos embora. Ele diz a essa mulher dizendo o seguinte: vá e não peques mais. Aqui se encerra a história. Como Jesus estivesse falando para nós: olha, a minha graça se manifesta
mas você não pode viver uma vida longe de mim. Porque um dia, essa graça vai ser revelada no dia da vinda do Senhor. E aqueles que diziam, Senhor, Senhor, em teu nome pequei, em teu nome preguei, em teu nome expulsei demônio, em teu nome eu fui na igreja do Guarani no domingo, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome eu cantei. E o Senhor Jesus, naquele momento, vai dizer assim, olha, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Mas aqueles que entenderam o que é graça, ele vai dizer assim, vinde bendito de meu Pai, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Vinde bendito de meu Pai, entra na herança do teu Senhor, que está preparado desde a fundação do mundo. A graça é maravilhosa, mas ela não é de graça. A graça é maravilhosa, mas precisa estar acompanhada. Vá e não peques mais. Que Deus te abençoe. Vamos ficar em pé. Eu quero orar. A graça é um convite à mudança. É não permanecer como está. É vinde como estais, mas não andeis dessa forma. A graça é um convite a largar. A graça é um convite a viver uma vida de santificação. A graça é um convite para largar tudo verdadeiramente que atrapalha a tua comunhão com Deus. A graça é um tempo em que Deus te dá para você retornar. A graça é um tempo que Deus te dá liberdade para você decidir. E só você pode decidir. Então, nessa noite eu quero orar por você. Jesus, graça transformadora. Ele diz, eu não condeno você, mas vá e não peques mais. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra lida, explicada e aplicada nessa noite. Senhor, que nós venhamos olhar para nós mesmos e não sermos, ó Deus, como aqueles acusadores que acusaram, ó Deus, essa mulher. Ó Deus, que nós venhamos olhar para nós mesmos e ver como nós estamos vivendo, porque a tua graça não é de graça. E um dia tu, Senhor, nos chamou pela tua graça e nos deu vida, e vida em abundância, e nos deu libertação dos nossos pecados. O Senhor nos deu liberdade para vivermos o que nós quisermos viver. Mas a tua palavra diz que a tua graça não é de graça, e ela vem acompanhada de uma vida de santidade, de uma vida de entrega, de uma vida de dizer não ao pecado. E o Senhor disse àquela mulher, vai e não peques mais, como o Senhor tem falado com a tua igreja. Então, Senhor, nós entregamos a tua igreja em tuas mãos e pedimos, Pai querido, que o Senhor poderosamente, ó Deus, derrama da tua graça sobre nós e nos aponte, ó Deus, a transformação a cada dia, porque queremos agradar ao Senhor. Ó Deus, nós não precisamos, ó Deus, acusar ninguém, julgar ninguém, mas olhar para nós mesmos. E talvez, Senhor, tirar a trave que está nos nossos olhos, Senhor, e, ó Deus, ao invés de tentar, ó Pai, tirar o cisco que está no olho do meu irmão, mas que a gente olhe para nós, Senhor, e veja o quanto nós somos carentes da tua presença, da tua graça maravilhosa. Ó Deus, que a tua graça traga para a tua igreja transformação a cada dia, e que venhamos te agradar com todo o nosso viver. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Pode sentar. Nesse momento, irmãos, eu vou pedir às irmãs do departamento infantil que viessem aqui à frente. Rápido. Cadê as irmãs? Isso. O irmão Fábio também. O irmão Fábio também, departamento infantil. Isso.
no terceiro domingo de fevereiro, terceiro sábado de fevereiro, melhor falando, nós vamos ter aqui um seminário para o departamento infantil. Ajuda para cá, ó. Isso. Olha lá, isso aí. Samuel, nosso cameraman. Amém? Isso. Para cá, gente. Vocês estão com... Isso, pode ficar aqui, isso. Vai. Fica no meio, isso. Estamos com tempo, daqui a pouco a gente encerra. Isso. Então, terceiro sábado de fevereiro, o sábado após esse período aí de carnaval, nós estaremos aqui com um seminário sobre departamento infantil o dia inteiro. Então, me reuni com esses irmãos. Está faltando gente aqui, falta a Bruna, falta a Lúcia, né? Estamos envolvendo esses irmãos para estarmos reativando, ou melhor, melhorando e reativando o departamento infantil. Então, a partir de domingo que vem, nós teremos o culto infantil, na hora do culto, né? E esses irmãos já estão com as escalas, nós estaremos imprimindo material, estaremos investindo no departamento infantil. Irmãos, o que tiver que comprar, nós vamos comprar. Agora, nós precisamos cobrir esses irmãos aqui com oração, né? E eu digo para eles que departamento infantil foi uma reunião que falei com eles. Não pode ficar só uma professora na sala, tem que ter duas. Então não é... Por quê, pastor? Porque é sério. Porque você tem um departamento que é sério, que é o departamento infantil. Então, no terceiro sábado, o departamento infantil vai estar aqui. Aquelas irmãs e irmãos que quiserem vir assistir, liberado. O meu foco é departamento infantil. A gente vai ficar aqui, vai vir a Júlia, né, e o pastor Douglas vão estar aqui falando sobre o departamento infantil, nós vamos abençoá-los, e eles vão estar aqui trabalhando essa questão. Então, está aqui diante dos irmãos. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora também é nossa responsabilidade trazer crianças. A gente investe, a gente prepara, né? E se não tem criança, o que a gente vai fazer? Então, você que tem lá o teu sobrinho, né, que está lá, ao invés de ele ficar em casa, você vai lá falar com a tua irmã, olha, posso levar meu sobrinho para a igreja? E traz para cá. Porque a igreja é do presente, irmãos. A igreja que não trata bem as crianças, querido, não vai, não cresce. É isso aí. Quando você trata bem as crianças, você traz o quê? Os pais. Não é isso? Então, nós estaremos aí, eu conto com a igreja. Por favor, estou precisando da igreja para estar abençoando essas vidas aí. Vamos ficar em pé? Vamos orar por elas, né? Por eles. Eu sempre confundo, né? Mas é que você é o nosso irmão abençoador aí também. Orem. E se você tiver, traga. A partir de domingo que vem, volta. Departamento infantil, já falei muito com ele já com relação a isso. Tenho certeza que vai ser top, né? Então vamos parar de falar também, pastor. Fecha teus olhos, vamos orar. Senhor, nós somos gratos, ó Deus, por esse momento. Quero te agradecer por esses irmãos que foram voluntários para trabalhar com o departamento infantil. Nós já consagramos, ó Deus, a partir de então, toda a programação do departamento infantil. Que o Senhor, Deus, quebre as cadeias. Que tudo que vier contra, Deus, esse departamento, o Senhor anule pelo poder que há no teu nome. Dê união, Senhor, dê, ó Deus, o espírito de sabedoria a cada um de nós. E nos use, Senhor, para abençoar as crianças que estarão chegando neste lugar. Abençoe os professores, os monitores, ó Deus, e que seja abençoado cada culto infantil. Toma eles em tuas mãos, consagramos já o terceiro sábado, ó Deus, de fevereiro, que o Senhor, Deus, fale, que o Senhor ministre através da Júlia, o Senhor ministre através do pastor Douglas,
e fala conosco, nos ensina a melhorar, nos ensina, ó Deus, a fazer o melhor e que seja uma bênção, Senhor. Toma esse ministério, que esse ministério cresça mais e mais e que o Teu nome seja glorificado e exaltado para todo sempre. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Bora que eu já vou encerrar. Pode sentar. Mais um anúncio rápido. Hoje eu terminei cedo, né? Na verdade, a Sara que passou. Tem mais um louvor aí, Sara? Cadê a Sara? Tem, né? Tem, não tem? Então a gente vai cantar, porque tem que terminar 8h30, irmão. Terminar. Calma. Dia 11, dia 11 de fevereiro. Olha só, dia 11 de fevereiro tem o que aqui, irmãos? Você que está nos assistindo, tem o culto da? Então, o que é? No sábado, dia 11 de fevereiro, estaremos aqui. É culto para a família. Então, família, esposo, esposa, filhos e filhas, venham. Você vai ser abençoado. Esse ano promete. Ó, segura. Ah, pastor, como é que tá? Tem muita coisa aí. Pastor, ó, a gente me reuni com o departamento infantil, tem reunião com o departamento de evangelismo, tem reunião aí com o pessoal da mídia, que algumas coisas que o pastor vai direcionar, mas já está funcionando o departamento, que é uma maravilha ali, já está a contento, graças a Deus, e a gente vai ter muitas coisas. Pode se preparar, a gente vai fazer um culto ao ar livre aqui fora, nessa esquina aqui. Já estou comentando com os vizinhos e se a gente não sair, né, a gente precisa sair. Então, esse ano vai ser um ano de bastante atividade, tá bom? Vamos ficar em pé, Ministério de Louvor, vamos adorar o Senhor para a gente encerrar. Isso. Aqui, ó. Ih, rapaz. Eu terminar cedo é bom, né? Aqui, irmãos, até quarta-feira, ó. Tá começando a ficar pesadinho, mas pode encher mais, hein? Até quarta-feira, Cristolândia de Madureira vai estar recebendo esse material aí. Vamos ficar em pé, queridos? Isso. André, Som. Vamos ficar em pé, vamos estar adorando com o Ministério. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem
a Deus. Vamos orar? Nessa semana, nós temos a semana de oração. Melhor, vamos botar os nomes. Mas não deixe de orar pelos irmãos que estão enfermos. Dia 31, a diaconisa Otacília vai se internar para fazer uma cirurgia. Então você, por favor, esteja orando por ela. Esteja orando pelo retorno da diaconisa Adenilda, da diaconisa Jussiara, né, pela recuperação da Mauri, irmã Lourdes também, tá? Então nessa semana nós vamos preencher os nossos dias de oração e jejum. Não deixe de colocar seu nome. Oi? Entendi. Isso. E oramos também pela Inês, né? Não deixe de colocar o seu nome. Irmãos, tem uma coisa que está me chamando muita atenção na igreja. A gente está orando. E eu tenho certeza que a gente está colhendo frutos de oração e a gente vai colher mais. E olha, independe de quantas pessoas vêm na consagração, independe de quantas pessoas vão lá orar com o pastor, independe de quantas pessoas vêm 8h30 da manhã, nós vamos permanecer em oração. Porque eu sei que através da oração as cadeias são quebradas, eu sei que Deus vai operar e está operando. Então coloca o teu nome, não faz, não quero não. Faça o teu melhor para o teu Deus. E eu acho que o teu melhor para o teu Deus é você que está orando também, tá bom? Que Deus te abençoe. Ore pelo Ronaldo. A Inês teve alta? Glórias a Deus. Inês teve alta. Ore também pelo nosso irmão Ronaldo, meu amigão, né? Graças a Deus. E ele está precisando das nossas orações. Ore por ele, tá bom? Depois daqui tem o quê? Então corre lá. Cara, tá top. Entendeu? Eu sei que você tomou um café bom, mas tem bastante coisa lá. E é bom que você não faz janta, né? É maravilhoso isso. Mais algum anúncio? Não, né? Então fecha os olhos, vamos orar e logo após o Ministério do Louvor. Manda ver. Senhor, nosso Deus, nosso Pai eterno, nós somos gratos por essa noite. Ó Deus, por estarmos aqui, ó Deus, para cultuar o Senhor. Que o Senhor receba no trono da Tua graça todo o nosso movimento. Não foi, ó Deus, por causa de ninguém que nós viemos aqui, a não ser por causa do Senhor. E eu tenho certeza, Pai, que a Tua igreja veio voluntariamente te entregar o melhor. Então receba no trono da Tua graça tudo que nós fizemos, que suba como um cheiro suave ao trono da Tua graça, e que o Senhor se alegre, ó Deus, de cada vez que nós nos reunimos aqui em adoração. Fica conosco, leve-nos em paz debaixo das Tuas mãos. Muito obrigado pela alta da dona Inês, Senhor. Muito obrigado por aqueles que já se recuperaram. Agora toma esses irmãos em Tuas mãos. Toma o irmão Ronaldo em Tuas mãos. Toma, Deus querido, a diaconisa Otacília em Tuas mãos. Entra com providência. Ó Deus, abençoe poderosamente. Toma o retorno da diaconisa Jussiara, da diaconisa Adenilda. Cuida delas, ó Pai. E nos dê uma semana abençoadora. Uma semana abençoada, de muito trabalho, Senhor, mas da Tua presença na nossa vida. Fica conosco, Senhor, leve-nos em paz, debaixo das Tuas mãos, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo de Deus e que o amor de Deus, o nosso Pai, esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Vão em paz, Deus abençoe. Vamos